vamos bater um papo aqui com o nosso colega Ricardo Barros, pesquisador aqui da cidade de Extremóis, tem feito um trabalho de resgate histórico muito bacana. E hoje a ênfase do nosso bate-papo é sobre o conjunto Estrela do Mar, né? É um conjunto muito importante e ele vai nos contar aí detalhes, informações históricas e, sobretudo, perspectivas futuras aí também. Ricardo, para começar, você poderia falar um pouquinho para a gente da sua relação com o conjunto Estrela do Mar? Eu cheguei aqui em 1986, né? Meu pai é militar da Marinha, adquiri uma casa aqui no conjunto Estrela do Mar e foi aqui que eu criei as minhas raízes, né? Muitos amigos. E a questão da relação com a história que eu tenho hoje, isso começa aqui. Por toda essa nostalgia que eu vivo hoje com relação a Extremóis, mas tudo começa aqui, né? Uma vivência, uma infância, brincando aí nos sítios onde a gente vê bairros, né? Era todo sítio aí, pegando caju, manga, brincando, correndo. Então, a gente teve essa infância maravilhosa, teve esse ciclo de amizades maravilhosos que duram até hoje, amizades aí de 35, 38 anos. E a gente tem essa relação muito íntima com o conjunto Estrela do Mar, né? Ou seja, quando a gente está falando da história do conjunto, o seu interesse pela história, a gente está falando da sua história própria, da história pessoal. Exato. Como esse local aqui, né? Que é um local muito mágico e traz grandes recordações, né? E não à toa a gente ter escolhido esse local para bater esse papo, né? E aí, que local é esse que a gente está? Explica aí pra galera. Esse local aqui que é inédito, né? Passava aqui, né, professor? Mas não sabia o que é que acontecia aqui. Então aqui é a famosa rodinha, né? A rodinha que ficava de frente ao clube, que a entrada do clube aqui, antigamente, era aqui. É o início do bairro. É o início do bairro, né? Aqui a gente tem, aqui atrás, a gente tem uma pedra fundamental, que a gente está tentando fazer esse resgate, essa restauração da pedra fundamental, ela ainda existe. Aqui tem os 3 machos com as 3 bandeiras, né? E aqui tem um poste que a galera pegava, dava choque esse poste, aí todo mundo pegava com a mão e o outro levava um choque. Então assim, aqui é um local que tudo acontecia. Amizades, a turma vinha aqui com violão tocar, tomar um vinho, bater um papo. O pessoal vinha namorar muito aqui também. Estamos no coração do conjunto Estrela do Mar. Tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui. Aqui foi onde tudo começou, né? Aqui tem a pedra fundamental, que tem uma placa falando da data da inauguração do conjunto. Ricardo, é notório, né, o trabalho de resgate que você vem desenvolvendo na cidade, sobretudo a partir da sua página Histórias de Extremóis. Eu particularmente sou um seguidor da página, eu acho que é um trabalho muito valoroso, porque trata de um resgate não apenas da história do município, mas da identidade dos seus moradores, né? E recentemente você vem fazendo uma série de postagens sobre o conjunto Estrela do Mar. Vamos falar um pouco da fundação do conjunto. O conjunto ele foi inaugurado oficialmente nesse local, né? Contou com a presença do almirante Maximiano, o prefeito da época de Natal, José Agripino, né? E autoridades locais. E ele foi inaugurado no dia 27 de janeiro de 1982, justamente nesse local, numa quarta-feira. Apesar dos primeiros moradores começarem a chegar aqui em 1981, e há até uma disputa, né? Mas quem chegou primeiro, né? A gente tem assim, né? Uma ideia de quem chegou primeiro, os primeiros moradores. Então, tudo começou aqui. Então, dia 27 de janeiro de 1982 era criado oficialmente, era inaugurado oficialmente o Parque Residencial Estrela do Mar. E olha só, para a época, ele era muito uma infraestrutura incrível. Ele foi entregue com 3 campos de futebol gramados. O campo onde hoje é o ginásio fora era um campo de futebol iluminado e gramado. Ele foi entregue com 2 quadras, uma para futsal e uma para basquete e vôlei, que era lá embaixo, certo? E foi entregue com um clube com 2 piscinas, piscina infantil e piscina semiolímpica, né? E toda essa estrutura aqui, essa praça, bancos, parquinho. Então, para a época, o conjunto Estrela do Mar estava à frente do seu tempo. Sim. A princípio ele era destinado apenas a militares? Justamente, o pessoal de Marinha ele tinha essa... Porque foi um bairro fundado pela Marinha.
Foi feito pela Marinha, feito pela Caixa de Construção do pessoal da Marinha. Então, quem era de Marinha tinha mais acesso a comprar. A gente comprou, estando lá no Rio de Janeiro, estando em Brasília, como foi o caso do meu pai, né? Quando ele comprou, ele não estava nem aqui. Falar da história do conjunto Estrela do Mar, falar da sua história nesse espaço aqui tem um significado especial. Muito grande, né? Porque aqui se reunia a galera para ir para as festas do clube. Aqui era um local de passagem, porque onde tem os quiosques ali, não existiam os quiosques, existia uma cigarreira ou outra aí, mas aqui era um local de passagem. Quem ia para o mercadinho de Dona Márcia, ou para a padaria Estrela do Mar, que só tem uma padaria que era lá embaixo, tinha que ter essa passagem. Depois que veio o Alto Tremóis, aí que as coisas vieram mais comércios aí na frente. Então, Ricardo, ainda nesse tópico da nostalgia, né, dos antigos moradores, lembranças, memórias e tudo mais, uma das postagens que mais tem gerado entusiasmo no seu público que acompanha a página é exatamente das memórias ligadas a esse conjunto. Sim. Ou seja, voltar àquela época, aquele passado, sobretudo para quem está longe, para quem não mora mais aqui, tem mexido com as paixões das pessoas. E nessa perspectiva, isso tem me motivado ainda mais a fazer esse resgate. Isso que me motiva, né? Porque assim, às vezes eu faço uma postagem que eu acho uma foto que eu acho incrível, meu Deus, que foto, eu até me emociono quando eu vejo. Mas às vezes ela tem só 100 curtidas. Mas às vezes eu recebo 2 ou 3 mensagens do pessoal que está lá no Rio de Janeiro e me manda uma mensagem chorando. Eu tava ali, um parente meu. Cara, eu tava ali, meu irmão, me mandaram essa foto aqui que você postou, e eu vi meu pai, eu vi meu irmão pequeno, não sei o que, eu tava ali, e manda um áudio chorando pra mim. Isso me motiva. É muito mais do que engajamento de rede social, É um engajamento afetivo. Exatamente, isso me dá mais ânimo de fazer o trabalho, porque eu sinto isso também. Eu às vezes saio aqui de casa, vou ali na quadra lá embaixo, olho assim, 4 horas da tarde, meu Deus do céu, 20 anos atrás isso aqui tava cheio, o pessoal jogando bola, as quadras cheias, o pessoal jogando vôlei, e eu olho assim, eu fico, né, com saudade daquilo. A página, graças a Deus, ela tem tido um sucesso muito grande. Sim. Né? Hoje a gente conta com 26 mil, mais de 26 mil seguidores, e no Facebook com 12 mil. Né? Então a gente tem no Facebook postagens, vídeo com mais de 3 milhões de visualizações. E no Instagram pancada. com mais de 2 milhões de visualizações. Eu fico muito feliz porque tem chegado a todo o Brasil. Sim. Até o pessoal fala, onde é esse Extremóis? Eu tenho certeza que alguém vai lá no Google e vai olhar. É em Portugal. Ainda sobre essa empolgação e entusiasmo dos antigos moradores e atuais também, isso tem se manifestado não apenas na rede social, mas lhe ajudando, lhe municiando com material, compartilhando seus arquivos pessoais, não é assim? Olha, a página não é feita apenas de Ricardo Barros, ela não é feita por Ricardo Barros. A página é feita pela população. A gente começou esse trabalho em 2015, pesquisando, eu comecei a procurar entender a história de Extremóis, como era, né? E começou eu postar algumas coisas que eu comecei a pegar na internet, e comecei a saber que Marcos Francisco tem foto. Aí eu ia lá em Marcos Francisco, senta aqui, entra aqui, pega tirar foto. Marli Zul tem fotos, Águeda Cabral tem fotos, Banca tem fotos, e a gente esse acervo começou a aumentar. E o pessoal vendo isso aí começou, até hoje o pessoal faz, tem uma foto de Pitangui, há 20 anos atrás me manda, tem uma foto da Lagoa de Pitangui, eu tenho foto lá do Alto Extremóis, e eu recebo muito material pela página também. Ou seja, sem a participação da população, não teria esse resgate histórico. Não teria. Esse sucesso que é a página de Extremóis hoje não existiria. E lembrando que eu não ganho R$1 com a página, apesar de ter muita visualização. Não é essa a intenção do ganho financeiro. Cultura é difícil. É difícil, é quase que impossível, né? É tão apaixonante, professor, que quando eu pego uma foto que alguém me manda, eu chego a me emocionar de verdade. Falando agora, relacionando essas memórias, né, que a gente está falando aqui, não tem como dissociá-las das transformações urbanas que esse bairro tem testemunhado. Qual é a sua impressão da urbanização da cidade? Olha, eu vejo a questão do Conjunto Estrela do Mar relacionado à urbanização que a gente tem hoje. Se nós percebermos, tudo começou em volta do Conjunto Estrela do Mar. Né? A gente tem o centro antigo, né? Chega o Conjunto Estrela do Mar, aí chega o pessoal do Rio de Janeiro, Brasília,
de outros estados, trazendo uma nova cultura, até um novo jeito de falar, gírias, né, que a gente praticamente não tinha antes, na década de 70. E uma questão já para observar aí é essa relação de antigos com novos moradores. Exatamente. Talvez não tão amistosa assim. Não foi. Tem depoimentos nessa linha? Tem depoimentos que existia a rixa, né, dos moradores do Estrela do Mar com o pessoal dos Extremóis, vice-versa, com o pessoal da Passagem da Vila, porque se você vê que até na década de 70 só existia Passagem da Vila, Centro de Extremóis e os distritos, né? E chega a novidade. Chega com o Estrela do Mar, chega aquele pessoal, muita gente do Rio de Janeiro, pessoal carioca e tal, né? E começa a crescer comércio, né? Existe essa necessidade, né? O pessoal sai daqui para comprar pão na Extremóis. Então, se nós percebermos, tudo começa em volta do Conjunto Estrela do Mar. E esse mecanismo permanece com esses novos conjuntos ainda hoje. Tem chegando moradores novos ainda hoje, né? Exatamente. Extremóis se destaca como a terceira cidade do país, com o maior crescimento, a primeira do Nordeste. É impensável. Impensável. É impensável. Ainda hoje eu ando, eu faço, não acredito que eu estou indo para Estivas por dentro dos bairros. Isso era impensável. Para a gente chegar em Estivas, tinha que arrumar um carro, tinha que pegar um ônibus, que era mais difícil, né? Se a gente quiser entender a cidade de Extremóis hoje, mesmo da perspectiva histórica, política, econômica, não dá para fazer esse trabalho sem passar pelo Conjunto Estrela do Mar. É impossível. O choque cultural ele foi muito grande, cultural, social. Como eu mencionei, chega esse pessoal novo. Quem é esse pessoal novo? Talvez algo próximo a Natal na Segunda Guerra, né, com os americanos. Pronto, né? Olha só que comparação maravilhosa, exatamente isso aí. Algo nessa linha. Não tão gigantesco. Claro, mas você tem um bairro com 500 casas, 500 novas famílias aí, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas chegando. Pancada grande. Pancada grande. Quem é esse pessoal? Então, na economia, acontece? Na cultura, em tudo. Mexe com tudo, né? Não podemos esquecer a importância de registrar essas memórias. Professor, dia 27 de janeiro agora, o conjunto completa oficialmente 43 anos de existência. Essas informações, alguns anos atrás a gente não tinha. Se não fosse a pesquisa e a publicação dessa pesquisa, o registro, né? O registro dessa pesquisa e o compartilhamento, a gente não tinha essa informação. E hoje a gente tem um acervo para um museu só para o bairro. Exatamente. Então, sim, tem muita gente ainda que tem material e não compartilha, mas é importante a gente compartilhar esse material. O que adiantaria eu ter esse trabalho, todo esse material e não compartilhar essa informação? Ficar só para mim. O que seriam das próximas gerações? Eu quero que surjam novos Ricardos, novos professores Leandros, para a gente ter mais material. Tem um museu lá em Extremóis, né? Tem um pequeno museu. Aquele museu não existia. Casa multicultural. Ele começou a existir em 2017, que a gente encontrou aquele acervo ali num quartinho fechado, a gente montou, para que as pessoas conheçam um pouco da história da cidade. Esse material que eu recebo, imagine se eu recebo esse material e não compartilho esse material. Fica sem sentido. A gestão, na pessoa da prefeita Jussara Salles, me fez um convite para fazer um museu, que era um sonho meu, que era fazer um museu contando a história do Conjunto Estrela do Mar no Clube Estrela do Mar. Né? Eu conversei com ela, ela me fez esse convite, eu quero que você faça. Então, em breve, acredito que esse ano ainda sai o museu. Com muita luta, eu consegui juntar aí 450 fotos, imagens do Conjunto Estrela do Mar. Isso é porque a gente tirou muito material. Sim, enxugou, né? Enxuguei repetida, né? Enxuguei muito material, porque hoje, graças a Deus, a gente tem um acervo muito grande, né? Que fala das memórias locais e fala também das pessoas. A gente conseguiu trazer à memória muitas pessoas que estavam ali esquecidas só na lembrança familiar. E essas fotos ajudam também a entender esse processo de transformação urbana. E isso, outra coisa muito importante que eu gosto de trazer para a página são as pessoas. Eu cresci aqui com meu pai militar, e andava aqui e reencontrava muita gente que serviu. E eu ia lá pro Bato Seu Valdomiro e chegava lá, tinha aquela galera da velha guarda. Eu olhava aquilo ali, eu ficava admirado. Olha só o pessoal, o seu Djalma,
seu Valdomiro. Olha o trem passando. Olha o trem passando, o trem do grude. Então, aquela velha guarda é como se fosse para mim os grandes heróis, os meus heróis, né? Pessoas que eu admiro até O hoje. próprio conceito de patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio histórico, muita gente pensa nas pirâmides do Egito. O conceito de patrimônio histórico é aquele local que a gente tem um sentimento de pertencimento. Fazer uma observação. Todo esse trabalho que você está falando, que você está fazendo, e esse papo que a gente está batendo sobre o conjunto Estrela do Mar, eu não consigo, eu como professor não consigo ver diferente. Eu estou vendo aqui um trabalho de conclusão de curso. Eu estou vendo aqui um TCC, uma dissertação de mestrado, uma monografia com começo, meio e fim. Exatamente. Problemática, intervenções urbanísticas, memória, transformações sociais. Quer dizer, já tem nome e capa. Isso. E o livro? O livro. Há alguns anos eu venho paquerando o livro, né? A princípio era um livro sobre extremóis. Hoje eu já mudei. Tem que ser um do Conjunto Estrela do Mar e depois um de extremóis, certo? Mas esse ano, com a sua ajuda, a gente vai lançar esse livro contando a história do Conjunto Estrela do Mar. Precisa, a cidade precisa. O conjunto precisa. Eu tinha um grande patrocinador que já não está mais entre nós, mas ele dizia assim: na hora que você for fazer o livro, você pode me procurar que eu vou patrocinar seu livro. Que é o saudoso Carlos Nazareno, né? Sim. Que é irmão do Marcos Francisco, e já não está mais aqui entre nós. E eu ficava muito lisonjeado quando ele falava isso, né? Porque ele via também a importância desse trabalho. Quem quiser aí nos apoiar para esse trabalho aí de resgate histórico do Conjunto Estrela do Mar, da cidade. Infelizmente, livro e cultura não tem retorno financeiro, mas tem custo. Tem custo, né? Exatamente. Eu só agradecer, Ricardo, por ter topado bater esse papo com a gente aí. Eu que agradeço. Parabéns também pela página, pelo trabalho, viu? E é isso aí. Pedalando na história, dessa vez no Estrela do Mar.